Olá, minha amiga, tudo bem com você? Eu espero que sim, que você esteja muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Deise Cardoso, seja bem-vinda a este canal e hoje eu trago para você mais uma peça muito fofa que veio direto do mundo da selva para encantar você. E hoje eu vou ensinar para você essa girafinha aqui. Olha que lindinha que ela ficou. Ela tem um vestidinho muito lindo. E o legal dessa receita é que ela não tem costura das patas até a cabeça. Vai ter costura somente nas orelhas, no chifre e no focinho. Mas todo o passo a passo eu vou ensinar para você, desde a confecção até a costura. Tenho certeza que você vai gostar muito de fazer essa lindinha, então já deixa nos comentários se você gostou. E antes de iniciar a nossa aula, eu preciso avisar para você sobre o meu grupo lá no Facebook. Eu criei um grupo para ter um contato mais próximo com você. E lá os vídeos são colocados primeiro. Então quem participa tem acesso exclusivo às minhas aulas que vêm aqui para o canal. E para participar de forma gratuita, eu deixei o link do meu grupo aqui na descrição desse vídeo. Logo abaixo desse vídeo, na descrição, você pode acessar para poder participar. Para você que não é inscrito aqui do canal, eu vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho para não perder as novidades que eu coloco aqui no canal. Toda a lista de materiais que eu usei para confeccionar essa peça, eu vou deixar também na descrição desse vídeo. Então vamos agora para a nossa aula. Olha, eu vou mostrar para você mais de perto como que ficou a girafinha, para que você possa ver os detalhes dela. E sempre alguém me pergunta qual o tamanho que ficou. Essa girafa ela ficou com aproximadamente 22 centímetros. E o vestido dela sai, tá? Eu ainda não coloquei o velcro, mas quando eu estiver ensinando eu vou colocar o velcro aqui e vou mostrar para vocês como é que eu faço. Eu vou iniciar fazendo os braços com o fio Contex 492 e eu vou começar pelo braço porque eu não vou fazer costura. Quando eu estiver fazendo as carreiras do corpo é que eu vou colocar o braço. Então eu vou iniciar com 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos dentro do anel mágico. Pode puxar o fio inicial para poder fechar o anel mágico. E eu vou passar esse fio aqui nesse último ponto para poder marcar o final da carreira. Mas você pode estar usando também o marcador. E agora da carreira 2 até a carreira 14, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Não tem aumento. E em cada carreira precisa ter 8 pontos. Eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno. Terminei todas as carreiras e agora eu vou fechar a peça. Eu vou fechar com ponto baixo. Então eu vou vir no próximo ponto e no ponto de trás também. E vou fazer um ponto baixo. Vou para o próximo e passo a agulha também no ponto de trás. E faço ponto baixo. Vou fazer por 4 vezes. Já fiz 2, 3, e aqui nesse ponto também eu faço um ponto baixo. 4 pontos. A peça ficou fechada. Pode cortar o fio, não precisa deixar muito grande o fio, porque como eu falei, não vai ter costura. E agora, para finalizar, você vai fazer uma correntinha e puxar todo o fio para poder formar o nó. Esse fio você pode arrematar ele aqui dentro do braço. E você precisa fazer outra peça igualzinha a essa. Com o fio marrom, eu vou iniciar a pata da girafa. O tex desse fio também é 492. E para começar,
você vai fazer na primeira carreira 5 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5. Pode puxar o fio inicial para poder fechar o anel mágico. Vou passar o fio para poder marcar o final dessa carreira. E agora na carreira 2, você precisa fazer 2 pontos baixos em cada ponto de base. Vai fazer aumento por toda a volta. E no final dessa carreira precisa ter 10 pontos. Carreira 3, e nela você vai fazer uma sequência de 1 ponto baixo e no próximo um aumento. Faz dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 15 pontos. Na carreira 4, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, porém, você vai introduzir a agulha na alça de trás do ponto. Então, tem a alça da frente e tem a alça de trás. Você vai fazer somente na alça de trás. Vai seguir fazendo desse jeito por toda a volta e no final dessa carreira também vai ficar com 15 pontos. Na carreira 5, você também vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base, mas pode introduzir a agulha nas 2 alças do ponto. E no final dessa carreira também vai ficar com 15 pontos. Depois de terminar a carreira 5, você pode arrematar o fio marrom, porque agora nós vamos iniciar com o fio amarelo. E para você que não sabe fazer esse arremate, eu já deixei um vídeo aqui no canal, onde eu ensino como é que eu faço esse arremate. Eu vou deixar o card aqui em cima, se você quiser ver. E para iniciar, eu vou dar uma laçada, fazer uma correntinha, e nesse mesmo ponto de base, vou fazer um ponto baixo. Agora, da carreira 1 da perna até a carreira 12, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Pode ir escondendo esse fio quando você estiver fazendo o ponto. E depois é só dar um nó aqui por dentro da peça para que ele não se solte. Então, você vai seguir por todas essas carreiras, fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 15 pontos. Mas antes de continuar fazendo essas carreiras, eu preciso mostrar um detalhe que eu coloco aqui na pata. Olha, para que o fundo da pata fique mais retinho, eu coloquei esse plástico aqui por dentro da peça. E eu usei tampa de sorvete. Isso aqui é uma tampa de pote de sorvete. E para poder fazer o círculo, uma moeda de 10 centavos. Porém, essa parte aqui de dentro da peça ainda é menor do que a moeda. Eu fiz o círculo somente para ter uma base de como eu ia cortar. Então, se você quiser estar usando dessa forma, eu já vi gente colocando papelão. Porém, o papelão tem um problema, que se lavar a peça, vai estragar. Então, o plástico já não tem esse problema. E ele fica bem retinho, faz a peça ficar bem retinho aqui na pata. Fiz a primeira perna e já arrematei o fio. E já fiz a segunda também. Na segunda, você não arremata o fio. E para unir com a outra perna, você vai introduzir a agulha em algum ponto baixo, vai laçar o fio e vai fazer um ponto baixíssimo. Vou colocar o marcador nesse último ponto. Esse último ponto que eu fiz na segunda perna, para poder identificar o final da carreira. Agora, eu vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Eu vou fazer até chegar aqui. Vou fazer por toda essa volta, até chegar aqui, quando eu terminar eu retorno. Cheguei aqui nessa parte da peça, e aqui onde foi feito o ponto baixíssimo, eu também faço um ponto baixo.
vou para a outra perna e aqui onde já tem esse último ponto dessa perna, eu também vou fazer um ponto baixo. Eu faço dessa forma para que não fique com buraco na peça. Vou seguir agora fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base nessa outra perna. Vou fazer por toda essa volta até chegar aqui no marcador. Essa carreira da união das pernas foi a carreira 13 e ela precisa ter 32 pontos. Agora, da carreira 14 até a carreira 20, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. Quando você for iniciar, tem um ponto bem aqui escondido, que é o ponto baixíssimo. Nele você também faz o ponto baixo. Então, eu vou seguir fazendo agora por todas essas carreiras, ponto baixo sobre cada ponto de base, e em cada carreira precisa ter 32 pontos. Quando eu terminar, eu retorno. Na carreira 21, você vai fazer 14 pontos baixos e uma diminuição. Fiz os 14 pontos baixos, então no próximo ponto eu faço uma diminuição. Então, eu vou repetir isso mais uma vez até chegar aqui no marcador. E no final dessa carreira vai ficar com 30 pontos. Na carreira 22, você precisa fazer uma sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz 3, no próximo uma diminuição. Repete essa sequência por toda a volta e no final vai ficar com 24 pontos. Da carreira 23 até a carreira 27, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 24 pontos. Na carreira 28, você vai começar fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E é nessa carreira que você vai colocar o braço. Então, você precisa iniciar com 6 pontos baixos. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Depois dos 6 pontos baixos, você vai começar a fazer ponto baixo junto com o braço. Então, verifica, porque tem o lado do avesso dos pontos dessa última carreira. É desse lado que você vai unir. Você vai introduzir a agulha no primeiro ponto baixo e vai introduzir também a agulha aqui no ponto do corpo e vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo ponto, passa no braço e também no ponto baixo do corpo. Vai fazer isso por 4 vezes. Já fiz 3, aliás, já fiz 2 vezes, 3, e 4. Pronto, o braço já está unido no corpo. Depois de unir esse braço, você vai fazer ponto baixo sobre cada ponto de base. O fio desfiou aqui. Você precisa fazer um total de 7 pontos baixos. Já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois dos 7 pontos baixos, você vai unir o outro braço da mesma forma que você fez com o primeiro. Vai passar pelo ponto baixo do braço e também pelo ponto baixo do corpo. E vai fazer um ponto baixo. Vai para o próximo. Verifica sempre aqui na parte do corpo para você não pular nenhum ponto. Faz outro ponto baixo. Fiz 2.
3, e 4. E para finalizar, você vai fazer 3 pontos baixos, porque aí vai chegar aqui no marcador. No final dessa carreira também precisa ter 24 pontos. Na carreira 29, você vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e uma diminuição. Faz dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 18 pontos. Agora nós vamos iniciar a cabeça. Então, na carreira 1, você vai precisar fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento. Vai seguir fazendo dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 24 pontos. Na carreira 2, você vai fazer uma sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Já fiz 3 pontos baixos e no próximo um aumento. Vai seguir fazendo dessa forma por toda a volta e no final vai ficar com 30 pontos. Você vai precisar fazer aumentos até a carreira 6. Então, na carreira 3, você vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final vai ficar com 36 pontos. Na carreira 4, 5 pontos baixos e um aumento por toda a volta. No final vai ficar com 42 pontos. Na carreira 5, você vai fazer uma sequência de 6 pontos baixos e um aumento por toda a volta. E no final vai ficar com 48 pontos. E por último, na carreira 6, você vai fazer 7 pontos baixos e um aumento por toda a carreira. E no final vai ficar com 54 pontos. Eu vou fazer todas essas carreiras de aumento e quando eu terminar eu retorno. Depois de fazer todas as carreiras de aumento, da carreira 7 até a carreira 13, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. Nessas carreiras você não precisa fazer aumento. Eu vou seguir fazendo e quando eu terminar a carreira 13, eu retorno. Na carreira 14, você vai precisar fazer 13 pontos baixos no início da carreira. Eu já fiz os 13 pontos baixos e depois você vai precisar fazer 3 diminuições. Uma, 2, 3. Agora você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Você precisa fazer um total de 20 pontos baixos. Depois de fazer os 20 pontos baixos, você vai fazer mais 3 diminuições. Uma, 2, 3. Agora você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até chegar no marcador. Vai ser um total de 9 pontos baixos. E no final dessa carreira, precisa ter 48 pontos. Na carreira 15, você vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. E nessa carreira também precisa ter 48 pontos. Depois de terminar a carreira 15, você pode posicionar os alfinetes para poder colocar os olhos. Eu vou usar olhos com trava no tamanho 12. E eu coloquei entre a carreira 14 e a carreira 13. Então, essa é a última carreira que nós fizemos, a carreira 15. Essa é a 14 e essa é a 13. Entre a 13 e a 14, eu coloquei os alfinetes. E entre um olho e outro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos baixos de separação. E antes de colocar as travas no olho, eu coloquei os cílios. Esses cílios que eu usei, ele foi comprado em loja que vende produtos de maquiagem. Então, ele é assim, ele vem assim. E eu vou cortar do tamanho que eu quero para poder colocar aqui na girafa.
eu ainda não coloquei a trava, que eu vou precisar colocar antes de prender com a trava. Então, eu vou cortar de um tamanho que dê para que o olho tampe todo essa parte de baixo dos cílios. E o outro cílios eu vou cortar do mesmo tamanho desse primeiro. Então, você coloca por cima para poder saber onde que você vai cortar. Pronto, já tem os dois cílios cortados. Deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar os cílios dessa forma, aqui do lado, bem na lateral aqui do olho. Ele vai ficar assim. E para poder colar, eu vou usar cola quente. Eu vou passar um pouco de cola quente bem aqui, nessa lateral. Bem pouca. Para não ficar com um acabamento grosseiro. Vou tirar esse resto de cola para não ficar aparecendo. E vou colocar bem aqui, na lateral, os cílios. Vou segurar aqui na ponta e vou abaixando o olho. Vai ficar bem assim. E depois que eu colar, que eu vou colocar a trava. Cuidado na hora de colocar a trava para os cílios não ficar todos bagunçados. Então, você coloca com cuidado. Pronto. Eu uso cola quente, mas se você quiser estar usando uma outra cola que seja mais forte, porém eu não recomendo que você coloque cílios se o amigurumi for para uma criança muito pequena, porque ele pode puxar e pode soltar. Então, se você for fazer para uma criança pequena, para um bebê, tem outras maneiras de fazer cílios. Ele não vai ficar soltinho assim, mas tem como fazer uns cílios com fio e fica bonito também. Na carreira 16, você vai começar fazendo 11 pontos baixos. Eu já fiz os 11 pontos baixos e agora preciso fazer 3 diminuições. Fiz uma, duas, três. Vou seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base. Você precisa fazer 18 pontos baixos. Depois dos 18 pontos baixos, você vai fazer mais 3 diminuições. Fiz uma, duas, três. Vai seguir fazendo ponto baixo sobre cada ponto de base até o marcador. Vai ser um total de 7 pontos baixos. E no final dessa carreira vai ficar com 42 pontos. Na carreira 17 e na carreira 18, você vai fazer um ponto baixo sobre cada ponto de base. E em cada carreira precisa ter 42 pontos. Na carreira 19, você vai fazer uma sequência de 5 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. Fiz 3, 4, 5 e no próximo uma diminuição.
No final dessa carreira vai ficar com 36 pontos. As próximas carreiras de diminuição você vai fazer da seguinte forma. Na carreira 20, vai fazer uma sequência de 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a volta. E no final vai ficar com 30 pontos. Na carreira 21, 3 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. E no final vai ficar com 24 pontos. Na carreira 22, 2 pontos baixos e uma diminuição. No final vai ficar com 18 pontos. Na carreira 23, uma sequência de 1 ponto baixo e uma diminuição por toda a volta. E no final vai ficar com 12 pontos. E por último, a última carreira de diminuição é a carreira 24. Você vai fazer 6 diminuições. Eu vou fazer todas essas carreiras e quando eu terminar eu retorno para poder finalizar a cabeça com você. Terminei todas as diminuições, já cortei o fio e puxei ele todo aqui do último ponto. Agora com a agulha de tapeçaria, eu vou fazer aquele fechamento que eu sempre faço. Tem a alça da frente e a alça de trás do ponto. Eu vou passar somente na alça da frente, de fora para dentro, nos 6 pontos baixos que sobrou. Eu passei em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Depois de passar pelos 6 pontos baixos, você vai dar uma leve puxada para fechar completamente esse buraco que tem aqui. Agora, você vai passar a agulha aqui pelo meio, para outro local da cabeça, e pode fazer o arremate nesse fio que sobrou. E assim ficou o corpinho da girafa, e eu vou precisar encerrar essa aula por aqui. Eu não queria dividir a aula desse passo a passo em 3 partes, porém, infelizmente, vou ter que dividir, porque o meu celular está com muito problema e eu não estou conseguindo colocar vídeos grandes aqui no canal. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir em 3 partes o passo a passo dessa peça. Nessa primeira aula, nós fizemos o corpo. Na segunda aula, eu vou ensinar como que se faz as partes que precisam costurar e também o vestido. E na terceira aula, eu vou ensinar como que se faz a costura das peças. Porém, eu coloco vídeos aqui no canal às quintas-feiras, mas lá no meu grupo do Facebook, eu vou disponibilizar a segunda parte ainda essa semana e a terceira parte eu vou disponibilizar no começo da semana que vem. Então, se você quer ter acesso primeiro às aulas e de uma forma mais rápida, acesse esse link que eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo para você poder participar do meu grupo. E não esquece de curtir e compartilhar este vídeo. Beijos e até a próxima aula!